Sabadão no Tomazão TV. Bom dia, aquele abraço para você, mais uma vez ligado aqui no Tomazão TV. Pois é, empate do Remo fora de casa. O importante é conseguir manter essa toada. Não perder já é um grande negócio. Vamos falar do empate do Remo contra o Criciúma ontem à noite, lá em Criciúma. Gol no finalzinho, assim como o Remo já sofreu ontem, foi a vez do Remo conseguir empatar no final do jogo e trazer mais um pontinho na bagagem. O Remo caiu, saiu do G4. A Série B tem um novo líder. Resultado do Vila Nova de ontem, que venceu a equipe da Chapecoense, coloca o Vila na liderança. E o Paysandu, que se prepara hoje, faz o apronto para o jogo de amanhã, com muita expectativa de casa cheia, reencontro do torcedor com o time pentacampeão da Copa Verde. Agora, importante, enfrentar o CRB focado, pensando único e exclusivamente na vitória para tentar a recuperação na Série B. Antes de mais nada, sempre é bom lembrar, dá uma força aqui para o canal. Se você está vendo o vídeo e ainda não está inscrito, se inscreve, aciona o sininho, deixa o like. Estamos subindo, passamos dos 33, vamos para os 40 para eu anunciar o prêmio. Com 50, eu vou fazer um super sorteio para você inscrito aqui no nosso canal Tomazão TV. Vamos junto, então? Estou esperando você assinar e deixar aí o seu like, que é muito importante. O joinha é fundamental para o YouTube recomendar cada vez mais o nosso canal. Galera, 1-1, placar do jogo, acho que fez justiça pelo que jogaram as duas equipes. O Criciúma em casa talvez tivesse que se expor mais, porque tinha obrigação, tá numa situação mais complicada, porque está embaixo na tabela, o Remo tentando segurar, se defender ali no G4, conseguiu ao final da partida, mas o resultado do outro jogo da rodada, o Vila Nova com a Chapecoense, acabou tirando o Remo da quarta colocação. A vitória do Vila Nova de 1-0 diante da Chapecoense coloca o Remo na quinta colocação com 9 pontos. Agora, Novo Horizontino tem 9, e aí ainda tem o Avaí, Cuiabá e Goiás e Curitiba que vão jogar na rodada. Aí o Remo pode ainda cair mais. Só tem um detalhe, o Remo faz 2 jogos seguidos em casa agora, contra o Amazonas, e depois da decisão do Campeonato Paraense, volta a jogar em casa contra o Vila Nova, também pelo Campeonato Brasileiro. Serão 6 pontos jogados dentro de casa. E se o Remo conseguir manter os 100% de aproveitamento como está, aí vai se colocar numa situação muito legal, muito interessante na competição. Bom, olha, para falar do jogo, assim, o início foi muito bom e o final foi muito bom. O Remo caiu, oscilou durante a partida, deu espaço, a segunda bola não conseguiu ficar com essa segunda bola e criou alguns problemas e acabou tomando um gol de novo. No início do segundo tempo, aquela desatenção momentânea para que o Criciúma fosse conseguir a vantagem. E quando o Remo estava com -1, porque o Maxwell se contundiu e o Remo já tinha feito as 5 substituições, teve que ir até o final com -1 e parecia que tinha mais um, porque foi na superação. E olha só, numa visão diferente, que a Remo TV mandou para a gente aqui, e também a palavra do Reinaldo, o gol, né? E a satisfação do zagueiro Reinaldo, que fez o gol de empate do Remo no jogo de ontem contra o Criciúma aqui no Tomazão TV. Glória a Deus, a gente vem batalhando, a gente vem lutando dentro de campo e isso mostra a força da nossa torcida e a força da nossa equipe. A gente não desiste nunca, mesmo com a menos, a gente conseguiu um empate fora de casa. É isso, agora o Remo voltando neste sábado, vai folgar domingo e só reinicia os trabalhos na segunda-feira, visando o jogo do sábado contra o Amazonas no Mangueirão. E é jogo para casa cheia. Mas ainda sobre o jogo, importante ouvir o técnico, o Daniel Paulista. Ele fez essa leitura do jogo do Remo no empate contra o Criciúma. Está na tela.
Boas situações de jogo. Acho que no primeiro tempo o jogo alternou possibilidades de gol para ambos os lados. Talvez o Remo com um pouquinho mais de contundência, né, porque teve uma bola na trave, né, teve uns chutes perigosos, mas o Criciúma também chegou em alguns cruzamentos ali no primeiro tempo que também levaram perigo. Acho que as duas equipes procuraram o gol. E o segundo tempo, o gol logo no início, lógico que favoreceu a equipe do Criciúma, mas o Remo se portou sempre bem dentro do jogo, né? Foi para cima, tentou buscar o empate. Acho que o momento muito decisivo foi quando nós fizemos as alterações para ir para o abafa, na metade do segundo tempo, onde nós colocamos 2 atacantes de frente, colocamos 2 homens na beirada e fomos para o mano a mano para ir para a pressão, mas na busca pelo empate. Ainda tivemos a infelicidade que no momento que a gente fez as trocas, o jogador acabou se contundindo, a questão da lesão no ombro, e nós não tínhamos mais outra substituição para fazer, mas a equipe foi muito guerreira, né? Foi muito guerreira porque marcou muito bem, parecia que nós tínhamos um homem a mais em determinado momento dentro do segundo tempo. Tanto era a pressão, haja vista que nós fizemos um gol que foi invalidado, tivemos algumas oportunidades para empatar o jogo. Claro que o Criciúma teve alguns contra-ataques pela nossa exposição, que poderia também ter definido, mas é futebol. E aí, praticamente no último lance, uma bola parada, conseguimos um empate, que é um empate com gosto de vitória para nós, que levamos um ponto que é um ponto importante aí na competição. Técnico Daniel Paulista, muito consciente, e a leitura que ele fez, perfeita, cara. O Remo, na hora que precisou de fazer as trocas, ele mudou cirurgicamente o time, que conseguiu dar a volta por cima e buscou o empate. E ainda teve um lance que o Marcelo Hermes tirou em cima da linha, e talvez se a bola entra ali, o Criciúma talvez perdesse um pouco do controle emocional e o Remo poderia até ter virado. Mas o empate acabou ficando de bom tamanho. O Remo é o 5º colocado por enquanto. A rodada ainda vai continuar, tem muito jogo para rolar. E o Paysandu, que mira esse jogo de amanhã contra o CRB como fundamental, porque a virada de chave aconteceu na quarta-feira, quando conquistou o Penta da Copa Verde, comemorações à parte. Lógico que é muito importante que o Paysandu se recupere no Campeonato Brasileiro da Série B. Não vai ter o Quintana, que está machucado. Pode não ter o Del Valle, que ainda não se recuperou, mas depende muito do dia de hoje, no sábado, no último treinamento. De repente ele pode se apresentar em melhora. O Marlon não estava 100% no jogo e de repente pode ser uma dúvida, mas o Rossi está garantido no jogo, com certeza, diante do CRB. Jogo difícil, mas até ontem mais de 10 mil ingressos estavam vendidos. Sinal de que teremos um Mangueirão com um grande público, e é isso que mais o torcedor, era isso que mais o Luizinho Lopes pediu depois da conquista, ter o torcedor do lado para fazer com que o Paysandu pudesse ter essa força exterior para dentro do campo, para realmente buscar essa recuperação. Fundamental. O Maurício Antônio já está legalizado e de repente pode ser uma surpresa, pelo menos no banco. Eu, na minha opinião, acho que Novídio e Luan Freitas devem ser os titulares, porque o Quintana, como eu disse, está fora do jogo. Aí vai depender muito da arrumação do técnico Luizinho, porque ele vai precisar de um time propositivo, um time que vá buscar o ataque, que vá buscar o gol para tentar faturar os 3 pontos diante do CRB. O Cavalieri, o herói da conquista, foi quem falou ontem desse momento importante, ficou impressionado com a torcida bicolor na chegada, pela festa, por tudo que passou, né? E agora visa justamente a importância do jogo contra o CRB. O Paysandu não pode ficar nessa situação, por isso precisa vencer. Mas ele fala da alegria do momento que está vivendo no Paysandu, o Matias Cavalieri, o chileno, aqui no Tomazão TV. Una emoción muy grande, la torcida estaba ahí esperándonos en el aeropuerto y fue una locura, estaban todos muy eufóricos, muy contentos, así que la verdad que una alegría enorme poder darle esa felicidad a los hinchas, creo que la merecen. Nosotros, bueno, no sé, nos venían dando los resultados, así que creo que poder salir campeón es algo muy grande y nada, la verdad que muy contento y como te digo, fue una fiesta muy linda que se vivió.
Bueno, creo que el adversario viene con confianza quizás por los puntos que tiene en la tabla, por los partidos que tuvo, que ganó 3 partidos. Creo que nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros, no tanto en el rival. Ojalá que bueno, el juego contra Goiás nos sirva para agarrar confianza. Creo que se vienen haciendo las cosas bien, se viene trabajando mucho en la semana. Quizás no se reflejaba en los partidos, porque el fútbol es así, muchas veces no es por merecimiento. A veces podés patear 5 veces al arco en el partido y no hace ni un gol, y el rival te llega una vez y te hace el gol. Entonces, nada, creo que lo tenemos que enfocar de la mejor manera, trabajando, confiando en nosotros mismos, acreditando, porque tenemos buenos jugadores y no merecemos estar com ponto na tabla. É isso, galera. Vamos aguardar o apronto do Paysandu deste sábado para que a gente possa ver e saber o que virá amanhã da cabeça do Luizinho Lopes com relação ao time que vai pegar e enfrentar e bater de frente aí com o regateiro, o CRB, que continua brigando lá pelas primeiras posições, mas não está mais invicto, e o Paysandu tem tudo para conseguir um bom resultado no Mangueirão. Casa cheia, torcida a favor e o Paysandu dando a volta por cima depois da conquista da Copa Verde. É tudo isso que nós queríamos e realmente o futebol do Pará de cima. O empate do Remo ontem, ótimo resultado, e agora com 2 jogos em casa. Aí nesse meio tem a decisão do Parazão nos dias 7 e 11, 2 clássicos Remo e Paysandu para decidir o Campeonato Paraense. E o Paysandu, em meio a tudo isso, ainda tem na quarta-feira o Bahia no primeiro jogo de ida pela Copa do Brasil. É muita emoção junta, é muito futebol, e você se liga aqui no Tomazão TV. Ótimo sábado, final de semana de boa para todo mundo.